Salve, meus amigos aqui do canal E aí, pegou a ideia? Tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer um vídeo sobre uma conversa que eu tive com Uber. Eu pego muito Uber e geralmente você acaba conversando sobre diversos assuntos. E um que é muito atual e que a gente conversou e foi muito profundo assim pra mim trocar ideia com o Uber, porque nós chegamos a uma conclusão que eu falei, cara, como eu não tinha pensado nisso antes, como é importante esse contato com as pessoas, porque você começa a conversar, troca a ideia e de repente você consegue evoluir com um pensamento mais profundo do que aquilo que você tinha antes. E trocando ideia com ele, a gente estava falando sobre essa questão do vírus, do coronavírus. E como o homem, ele é um ser tão frágil, porque um ser tão pequeno pôde fazer todo esse estrago, matando centenas de milhares de pessoas pelo mundo, inclusive no Brasil, um dos países mais afetados devido aí à má administração da pandemia. E aí, cara, pensando com ele, eu falei, talvez o que nos torna mais vulneráveis e que nos torna mais propício à extinção é a gente achar que o universo foi criado para nós. Como se tudo no universo, as galáxias, as estrelas, tudo criado em nossa função. Tudo criado para nós, os animais, a biodiversidade, tudo para que a gente usufrua de maneira inconsequente. Então é como se tudo no universo fosse criado para o homem. Esse é o pensamento humanocentrismo, onde o ser humano é o centro de tudo. Tudo foi criado para ele. E isso faz com que a gente haja de maneira inconsequente. Onde podemos explorar tudo na natureza de forma inconsequente e irresponsável. Podemos extinguir milhares de espécies devido à nossa ação de maneira inconsequente, como se essas espécies não fossem importantes e elas não tivessem o seu lugar no universo, a sua posição na biodiversidade, que não fizesse parte de toda uma estrutura que está conectada e faz com que a natureza fique em equilíbrio. E que permitiu, essa estrutura, que permitiu que o homem pudesse evoluir e se tornar o que é hoje. Então, como se a gente estivesse destruindo toda a nossa base, toda aquela base que foi necessária para que a gente evoluísse. E conversando com ele, e eu tinha lido esse livro aqui, ó, quero mostrar para vocês, A Diversidade em Perigo. Neste livro, ele diz que o planeta passou aproximadamente por 6 grandes extinções, onde você teve um número grande de organismos que foram extintos. Essas extinções não ocorreram através de outra espécie. Essas extinções, elas aconteceram por mudanças bruscas na natureza, por atividades vulcânicas, por meteoros, por emissões de gases, mudanças na corrente do oceano, enfim. Foram várias questões externas que fizeram com que a grande massa do planeta, a grande biodiversidade, morresse. Só que isso aconteceu de maneira gradual, aconteceu lenta. Então, enquanto essas mudanças iam acontecendo, ia tendo uma grande leva de extinção de espécies, mas ia se dando tempo para que essas espécies se adaptassem ao novo ambiente. Por outro lado, essa é a primeira vez que um organismo como o homem, um ser vivo, está causando a extinção de milhares de espécies. E não só causando a extinção de milhares de espécies, ele está causando uma extinção extremamente acelerada, de forma que isso não aconteceu outras vezes. Então, não se sabe se tem tempo para que essas espécies se adaptem ao novo ambiente. Então, quando a gente estava falando sobre o coronavírus, pensando nessa ação do homem, nessa destruição que ele faz do meio ambiente, dessa aniquilação de todas as espécies, eu pensei, será
que o vírus aqui do planeta não somos nós? Será que a gente não é o vírus que mais mata, que mais extingue vidas neste planeta? Não é o coronavírus. O coronavírus mata seres humanos. Mas os seres humanos matam todo quanto é tipo de espécie que está em seu caminho e naquilo que ele chama de desenvolvimento. Naquilo que poderia impedir ou atrapalhar esse estilo de vida que o ser humano acha que é desenvolver. Então, pensando sobre isso, eu e ele, nós chegamos à conclusão de que não é o coronavírus que é o mais perigoso, era o ser humano. Tanto é que parece que o coronavírus é uma resposta do planeta a esse micro-organismos que destrói, que é o ser humano. Por quê? Quando o coronavírus começou a se disseminar, que as atividades industriais pararam e o ser humano teve que se isolar, você via rios que ficaram transparentes, você via animais voltando a frequentar regiões que não frequentavam há muitos anos, você via a poluição do ar diminuindo. Então, olha só como quando o homem parou, ou esse vírus cessou um pouco a atividade econômica do homem, como outras espécies tiveram a liberdade e o planeta em si respirou. Nós não, mas o planeta respirou. Quando a gente passou pelo pior momento, o planeta passou pelo seu melhor momento. Então, essa é a pergunta que eu fico na minha cabeça e deixo para vocês. Qual será o vírus mais mortal? Não seria o homem? E por fim, uma das coisas que ele deixa nesse livro é que o seguinte: todas as espécies, as grandes extinções, declínios de civilizações, ocorrem a partir dos pontos fortes. Por que pelos pontos fortes? Porque assim como aconteceu em outras civilizações, quando você cresce muito, e você cresce de maneira desenfreada, inconsequente, e explorando de forma desenfreada seus recursos naturais, você destrói toda aquela base que foi fundamental para o seu desenvolvimento. E aí, cara, aquela base era a sua base. Então a civilização entra em declínio. Beleza? Então espero que, assim como está acontecendo hoje aqui no Brasil, esse movimento no Pantanal, queimadas, olha o que a gente está fazendo com o Pantanal, olha o que a gente está pensando da Amazônia, olha a maneira que a gente pensa sobre desenvolvimento, olha que forma inconsequente que esse governo está agindo. Eu espero que a gente não esteja caminhando, ou que se esteja, podemos mudar o trajeto do abismo, porque nós estamos destruindo toda nossa biodiversidade, achando que ela não tem função nenhuma, e ela é a base para que a gente esteja aqui. Beleza? Um grande abraço, galera. Força Pantanal.